Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segunda Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então o princípio do verso diz claramente: não vos prendais, não façam laços sobre vocês mesmos, quando vocês estabelecem acordos com pessoas que não são semelhantes a vocês. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Obrigado a Deus pela chuva. Estávamos orando, pedindo que o Senhor nos abençoasse com a bênção de chuva, e o Senhor prontamente nos atendeu. Obrigado a Deus também porque ela vem calma e tranquila. E obrigado a Deus porque ela traz o frescor que nós tanto precisamos. Nós, ó Deus, temos Tua palavra aberta diante de nós nesse momento, e nós carecemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que, ó Deus, em momento nenhum entremos em acordo com aqueles que são inimigos do Senhor. Antes, deixemos claro a todo aquele que não conhece a Cristo que a única porta de salvação é o Senhor Jesus. Nos abençoa ao estudarmos Tua palavra, que rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que eu chamo a atenção dos irmãos é que, como vivemos um tempo de disputa política, me chamou a atenção todo tipo de conchavo político que é feito em busca de apoio. Sejam partidos políticos, eu disse aos irmãos, nós não fazemos apologia política, não fazemos apologia partidária, mas é um fato que me chama a atenção, todo o movimento que se dá entre os políticos, buscando acordos, buscando alianças. E como é interessante ver isso, ninguém dá apoio ou ninguém recebe apoio sem dar algo em troca. Há todo um tipo de conchavo, há todo um tipo de barganha, há todo um tipo de eu lhe dou, você me dá. Ou seja, o que eu vou ganhar com isso? Vamos fazer um acordo, vamos apoiar este candidato. Os partidos dizem, então a pergunta é, o que eles vão ganhar com isso? Ou seja, eles abrem mão de questões que algum tempo atrás eram essenciais. Olha, nós temos tal posição, então quando é necessário fazer um acordo, nós abrimos mão da posição em prol do acordo. É isso que eu quero chamar a atenção, como eles têm facilidade em abrir mão das suas posições, como eles têm facilidade em abrir mão das suas chamadas convicções, que na realidade não são convicções. E usando essa conjuntura e usando esse exemplo, eu quero hoje olhar para a nossa vida. Nós não podemos ser o tipo de pessoa, o tipo de crente que abre mão das nossas convicções em troca de apoio ou em troca de qualquer vantagem. Nós não funcionamos, nós não agimos como igreja, como os partidos políticos fazem ou estabelecem os seus acordos, as suas alianças. Há verdades inegociáveis na vida cristã, e essas verdades não estão sobre a mesa, não estão plausíveis, possíveis de qualquer tipo de acordo. Essas verdades são eternas, essas verdades foram dadas por Deus, e nós não abrimos mão delas. Se alguém não quer concordar conosco, não concorde, porque na realidade você não está concordando conosco ou discordando conosco, mas está concordando ou discordando do próprio Deus. Não é conosco a sua aliança. Se o mundo vem buscar aliança conosco, como igreja ou como crentes, saibam que não é como crentes ou uma igreja que eles têm que tomar alianças, mas sim com o próprio Deus. E Deus não abre mão das suas prerrogativas, Deus não abre mão das suas posições, Deus não faz acordo em troca de apoio. A mensagem do Evangelho é clara: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não há aqui barganha nisso.
Não é Deus que precisa do nosso apoio, é nós que precisamos do apoio dele. Não é Deus que precisa do poder humano, mas todo o poder humano está subjugado ao poder de Deus. Se nós olharmos dentro desse prisma, nós podemos chamar a 3 partidos aí, procurando uma aliança comigo e com você. Há 3 partidos aí procurando uma aliança, um acordo. O primeiro desses partidos, nós vamos chamar de Satanás. Ele está procurando um tipo de barganha. Observe, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 4. Olha bem um exemplo desse tipo de barganha, desse tipo de acordo, desse tipo de toma lá, dá cá, em Lucas 4. Quando nos versos 5 a 7, não uma pessoa qualquer, mas a própria pessoa do Senhor Jesus, pessoalmente Satanás diz isso. Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Qual é a proposta aqui de Satanás para Jesus? Olha, eu estou oferecendo a você a autoridade sobre todos os reinos desse mundo. Não foi isso que você veio conquistar? Não foi isso que você veio realmente realizar a obra de conquistar a autoridade sobre todo este mundo? Ele ofereceu isso. E há um preço módico aos olhos dele. Se prostrado me adorares. Olhe como é fácil. Você se prostra diante de mim, me adora, e em troca eu lhe dou todos os reinos, ou o poder do reino desse mundo. Irmãos, Satanás também faz constantemente as mesmas ofertas a nós como crentes. Ele não nos oferece o poder de todos os reinos do mundo, mas em troca de alianças com Ele, de realmente uma infidelidade para com Deus, Ele está constantemente nos oferecendo aquilo que é dele. Sejam as questões carnais deste mundo, sejam qualquer outra questão, e o preço é módico, basta que o adoremos, basta que nos curvemos diante dele. Agora, qual é o resultado disso? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz assim sobre Satanás: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. A palavra tragar é literalmente destruir completamente. Então, esse partido, Satanás, ele procura acordos com os crentes e com a igreja de Deus, ao preço de nos curvarmos diante dele. E o resultado, a Bíblia diz, para que ele destrua a nossa vida. A Bíblia diz que Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. E todo acordo que você fizer com ele acabará no fim da sua vida. Acabará pelo aniquilar a sua vida, por completar realmente a destruição da sua vida. Um segundo partido que eu quero dizer aos irmãos, eu vou chamá-lo de partido da carne, e ler em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Este partido da carne também está constantemente fazendo propostas de acordo para com os crentes, propostas de alianças com a igreja. E diz assim em Gálatas 5, 16 e 17: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Então diz ali: a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Notem que ele está constantemente militando, constantemente lutando, constantemente em guerra pelo quê? Exatamente, por mim e por você. Pelo domínio da nossa vida. A carne realmente quer entrar em acordo, quer entrar em aliança comigo e com você. E qual é o preço? Ou melhor ainda antes, qual é a proposta? A mesma proposta que foi feita a Moisés e que é registrada em Hebreus capítulo 11, versos 24 e 25, ao dizer assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Notem a proposta então feita a Moisés. Se ele realmente se enquadrasse naquilo que a carne podia dar, e a carne exigia, o pecado exigia,
ele realmente receberia uma grande posição nesse mundo, mas ele diz que ele trocou tudo isso, escolhendo por um pouco de tempo, ao contrário de ter o gozo da carne, ter a fidelidade para com Deus. O terceiro partido que eu quero citar para os irmãos, eu vou chamá-lo de mundo. Chamei o primeiro de Satanás, o segundo de carne, e agora esse terceiro que quer entrar em aliança com você, se chama mundo. E a palavra de Deus diz assim, em 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Este partido, mundo, ele quer entrar em aliança com você, oferecendo tudo aquilo que lhe dará prazer. Tudo aquilo que dará prazer à sua carne, tudo aquilo que dará prazer aos seus olhos, tudo aquilo que dará prazer ao seu orgulho. Este é o oferecimento, este é a proposta dele. E qual é o preço? Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo. Notem, ele te dará tudo isso, desde que você entre na forma do mundo. Desde que você assuma realmente a forma do mundo e o comportamento do mundo. E qual é o preço disso? Quando você lê Tiago 4,4, a Bíblia diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, pois, que se faz amigo do mundo, se faz o quê? Inimigo de Deus. Olha a proposta e olha o resultado. Pois, irmãos, nós estamos sendo assediados todo o tempo por Satanás, pela carne e pelo mundo. E qual é, então, a orientação da palavra de Deus nesses que querem conquistar a nossa fidelidade? Quando lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 14 disse claramente que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Literalmente a Bíblia está dizendo: não entre em acordo. Não venda a sua fidelidade. Não venda a sua fé. Não venda o fato de ser fiel a Deus e de ser fiel à palavra de Deus. Não entre em acordo. Um jugo desigual aqui é um acordo entre desiguais, entre pessoas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Nada a ver. Natureza, comportamento, mente, nada. Agora, quais são as questões inegociáveis quando tratamos desse fato que nós não devemos tomar aliança com esse mundo, com Satanás ou com a carne? O que eu e você na nossa vida temos como inegociável? Aquilo que nós não negociamos, aquilo que nós não entramos em acordo, aquilo que nós nem ouvimos propostas, aquilo que nós nem damos ouvidos aqui, quem queira fazer uma proposta a respeito disso. Ou seja, quais são as coisas que nós não abrimos mão? 4 coisas. Se você não abrir mão dessas 4 coisas, tenha certeza, você será um crente fiel ao seu Deus. E quando você chegar no lar celestial, ouvirá do Senhor, como Ele mesmo promete: seja bem-vindo, servo bom e fiel. 4 verdades. A primeira delas, aquilo realmente inegociável para nós, é a base inegociável da santificação. Da santificação. O que é santificação? A Bíblia diz que nós somos salvos não somente do pecado, mas somos salvos também do pecado para o serviço de Deus. Santificar é separar para o serviço de Deus. É separar exclusivamente para Deus. A Bíblia diz que nós somos igreja, aqueles que são chamados para fora. Aqueles que foram tirados da esfera do pecado e trazidos à esfera da ação do Espírito Santo para servir a Deus. Santificação é toda a separação daquilo que é imundo e pecaminoso, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é podre aos olhos de Deus, literalmente. Santificação é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos separando de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. E qual é a base de todo o fato da santificação? Você lembra bem quando 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 15 e 16 dizem: sede santos. Por quê? Qual a razão? O Senhor, nosso Deus, é santo. O Deus desta igreja, o Deus que está conosco hoje é santo. Ele é separado de tudo que é pecaminoso, Ele é separado de tudo que é podre, é separado de tudo que é imundo, Ele é separado de tudo aquilo que contamina.
Deus não há contaminação dele, não há nem sombra de contaminação ou de pecado. Ele é completamente separado de tudo aquilo que é pecaminoso. E esta é a razão porque nós somos chamados a sermos santos. Olha para a história de Israel. Olha para como vivia Israel. Quando o sacerdote se preparava para oficiar no tabernáculo, se uma mosca se assentasse sobre ele, ele teria que repetir todo o processo de purificação de novo. Parece exagerado, não? Parece uma coisa fora de proporção, mas não é. O tabernáculo ele era cercado, como o irmão Wesley pregou alguns dias atrás, para que as pessoas não adentrassem aquele lugar santo. E dentro do tabernáculo, já no interior do lugar santo, o lugar santíssimo, separado por um véu, aonde nenhum homem podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez no ano e sem pecado. Deus deixou claro ao povo dele que ele era um Deus santo, que ele é um Deus santo, um Deus que não se contamina. E observe em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o que a Bíblia diz sobre isso. Olhe bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O fato de separar-nos de tudo aquilo que é pecaminoso é a vontade de Deus para nós. Ou seja, Deus estabeleceu que nós, crentes, sejamos santos, como Deus é santo. E observando aquilo que a Bíblia diz, eu creio que não há versículo mais forte sobre essa verdade do que 1 João capítulo 3, verso 9. Abra sua Bíblia para você ver. 1 João 3, 9, ele diz claramente: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Esse é nascido de Deus não permanece quer dizer, não vive no hábito do pecado. Não toma o pecado como um hábito da sua vida. Não toma aquilo que é imundo aos olhos de Deus como se fosse algo normal da sua vida. Todo aquele que nasceu de novo, ele não realmente torna o pecado um hábito. Ele pode cometer pecados como atos, dos quais ele se arrepende, confessa a Deus e abandona. Mas o pecado jamais se torna um hábito na vida do crente. Não pode se tornar. Em 1 Coríntios capítulo 6, há uma questão extremamente importante a respeito disso. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 15. Paulo está tratando dessas questões. Paulo está tratando principalmente das questões sensuais. E no verso 15 ele diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ora, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então a palavra de Deus diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Existe uma forma que o mundo, Satanás e a carne procuram estabelecer para fazer um acordo com os crentes. Como Satanás procura fazer com que nós tomemos aliança com ele nessa área de santificação? Ele sabe que uma questão forte para tentar e derrubar um ser humano é tentá-lo através dos pecados sexuais. E Satanás e este mundo têm se tornado mestres nisto, em oferecer os pecados da carne a quem quiser e bem entender. E ele tem feito isso com os crentes também. Irmãos, a santificação é um ponto inegociável, mas Satanás está sempre tentando fazer negócio conosco, sempre tentando que abramos mão da nossa santificação em prol de uma aliança com ele, através desse tipo de pecado. A palavra de Deus diz claramente aqui: fugir da fornicação. E ele diz no verso 19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ele sabe que estrago fará na nossa vida os pecados sensuais. Ele sabe que estrago fará na santificação de um crente quando ele consegue derrubar um crente através das questões sensuais. Ele sabe que se ele conseguir convencer o crente que vale a pena entrar em acordo com ele,
ele conseguirá provavelmente, muito provavelmente, quebrar para sempre o testemunho daquele crente. Com raras exceções. Homens, a santificação do marido e pai de família é inegociável. Nós não abrimos negociação com o mundo, a carne e o diabo a respeito da nossa santidade. O mundo pode fazer a oferta que o mundo quiser, mas a nossa santificação é inegociável. Irmãs, a Bíblia diz sobre a honra do leito sem mácula. Da mesma forma que os homens, também as mulheres, e principalmente as mulheres nesse quesito, não é o seu recato, a sua santidade, são uma placa de honra do lar. Olhando para os nossos jovens, não vale a pena entrar na negociação de Satanás, a sua honra e a sua pureza em troca do prazer que a carne pode dar. Jovens, jamais negociem a sua santificação com o diabo, jamais, não vale a pena. O véu que representa a pureza da noiva ao entrar na igreja do casamento deve ser mantido como um símbolo disso. Não vale a pena trocar a pureza e a santidade por aquilo que Satanás tem a oferecer. Moças, a sua pureza é inegociável. Não há negociação por isso. Rapazes, da mesma forma, não há negociação pela sua pureza, pela sua santidade. Não há nenhum valor que possa ser dado por ela. A nossa santificação, a santidade do nosso corpo é inegociável, irmãos. Mas Satanás, sabendo que isso tem o poder de destruir a nossa vida e o nosso lar, está sempre querendo entrar em acordo. Agora, como crentes fiéis ao Senhor, jamais abramos mão desta verdade, a base inegociável da santidade da nossa vida. Não há nada, não há nenhum preço que vale a pena. Não há nada nesse mundo que vale a pena. A santidade do lar, a santidade do casamento, a santidade de vida. Não troque esse presente de Deus pelos enganos satânicos, jamais. Há uma segunda questão inegociável. E essa segunda questão inegociável é o privilégio inegociável da adoração. É uma segunda questão agora. Nós não negociamos o nosso privilégio de adorar ao nosso Deus. Não há nenhum tipo de negociação aberta em relação ao fato que nós podemos adorar o nosso Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, há 3 questões aqui que são essenciais na adoração. A primeira delas é que a adoração inclui o uso do corpo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz como? Apresenteis os vossos corpos como o quê? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Notem que o seu corpo, e por isso a santificação é a base, você não poderá oferecer um corpo imundo ao Senhor, mas um corpo santificado, separado para Ele. Ele diz, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo, puro, separado para o Senhor, é um sacrifício de louvor a Ele. Assim como eu disse dos rapazes, das moças, dos casais, a pureza de nossa vida é um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Deus é louvado pela pureza do nosso corpo, Deus é louvado pela santidade da nossa vida. E assim tem que permanecer. Em segundo lugar, o uso da nossa voz. Hebreus 13:15 diz, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós adoramos a Deus pelo nosso corpo e nós adoramos a Deus através da nossa voz. Frutos de lábios que confessam o seu nome, ou seja, que declaram que Jesus Cristo é o Salvador, que declaram que Jesus Cristo é realmente o Senhor. E Hebreus também, o capítulo 13 diz, que além da nossa voz, nós usamos os nossos bens. Nós adoramos a Deus através dos nossos bens. O tempo da oferta é um tempo de adoração. Ele está dentro da parte dos cânticos e da adoração, porque ele é uma forma de adoração. Então, adoramos a Deus com os nossos corpos, com a nossa voz e com os nossos bens. São 3 formas que nós usamos para adorar o nosso Deus. Mas notem, Deus sempre exigiu uma coisa. Deus sempre exigiu que essa adoração fosse exclusiva. Quando nós lemos no Decálogo, ou nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 3, a Bíblia diz claramente,
não terás outros deuses diante de mim. O privilégio da adoração é inegociável. Deus, Ele tem uma exigência sobre a nossa vida, que toda a nossa adoração seja dedicada exclusivamente a Ele. Isso não se negocia. Mas agora, observando aquilo que o mundo tem feito, nós conseguimos detectar algumas questões de como Satanás tem nos atacado também nessa área. Os irmãos sabem, eu gosto muito dos hinos do cantor cristão, não de todos, mas da grande maioria deles. Tem uma certa dificuldade com os cânticos mais modernos, vamos dizer assim. E a razão que eu tenho essa dificuldade é uma só. Quando observamos os hinos tradicionais, vamos dizer assim, eles são centrados numa mensagem, que é a mensagem que o Novo Testamento diz que deve ocupar o nosso louvor. O louvor da igreja, o louvor é essencialmente cristocêntrico, ou seja, o louvor da igreja tem a pessoa de Jesus como centro. Isso é ponto inegociável. Não se negocia isso. Ou seja, a própria palavra de Deus determina que o centro do nosso louvor é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, nós temos dois temas para cantar: quem é Jesus e o que Ele fez. Notem que isso envolve também a pessoa do Espírito Santo e de Deus que tem participação nessa obra. Então, cantamos sobre Deus Pai, cantamos sobre Deus Espírito, tendo como centro a pessoa e a obra de Cristo, uma adoração cristocêntrica. Agora, observando o que se tem chamado de louvor e adoração nos nossos dias, se observa bem que há um deslocamento de uma adoração cristocêntrica para uma adoração egocêntrica, antropocêntrica, ou seja, colocando o ser humano como centro. De um certo tempo para cá, a chamada música evangélica parou de falar de Deus, de Cristo, do que Ele fez e do que Ele é, e começou a falar do que o homem sente, do que o homem pensa, do que o homem quer. Você nota como mudou o foco? Como saiu da pessoa de Deus e colocou-se sobre a pessoa do ser humano, nas suas falhas e supostamente nas suas capacidades. Isso é uma forma que Satanás tem negociado com as igrejas, negociado com os crentes, para fazê-los abandonar o privilégio da adoração a Deus. Uma outra questão que tem surgido muito é um tipo de adoração mística. O misticismo, acreditem, tem invadido as igrejas. E ele invade as igrejas principalmente num tom emocionalista. As pessoas estão vindo à igreja, sabe para quê? Para sentir. E elas querem que o louvor as eleve a uma altura emocional, que elas possam dizer: olha, hoje eu senti Deus me tocar, hoje eu senti Deus falar comigo. Claro que Deus fala conosco, mas nós precisamos estar num êxtase emocional para que isso aconteça. Mas notem como as coisas têm sido levadas para isso. E dentro disso ainda, como o louvor tem sofrido o ataque de uma coisa que nós chamamos de ecumenismo. O que é ecumenismo? É quando pessoas que não adoram única e exclusivamente a Deus se dispõem a se reunirem. Olha, todos nós, e assim diz o ecumenismo, todos nós adoramos a Deus, não importa se você chame Ele assim, se você chame Ele assim, ou se você chame Ele assim. Não importa o nome que você dá a Deus, mas eles dizem: olha, todos nós adoramos o mesmo Deus. Irmãos, tem que ser um pouco tolo para acreditar nessa história. Mas é isso que Satanás tem feito, tirando da igreja o privilégio inegociável da adoração, o qual realmente nós não negociamos, nós não abandonamos, nós não abrimos mão. Você consegue pensar na sua vida sem o seu tempo de adoração ao seu Deus? Tem como pensar nisso? Tem como imaginar isso? Mas olha só, completando esse pensamento, não são só as coisas que eu falei que nos fazem abandonar esse privilégio, mas talvez muitas outras coisas da vida nos tirem o privilégio dessa adoração. Sejam a televisão, sejam a internet, seja qualquer outra coisa, qualquer outro meio, você não pode abrir mão do privilégio inegociável de adorar o seu Deus. Eu ouvi uma coisa há poucos dias atrás que me trouxe tristeza. Eu não vou dizer o nome da igreja, nem aonde é. Mas uma pessoa me disse assim, que estava insuportável ir na igreja dela,
porque simplesmente os políticos ocupavam de 3 a 4 horas do culto, enquanto os crentes não tinham tempo de adorar a Deus. Se eu vou na igreja e não adoro o meu Deus, é como se eu não fosse na igreja. Me falta alguma coisa. Eu não adorei ao meu Deus. Parece que eu tenho que voltar sozinho lá, me assentar no banco, cantar sozinho, louvar o meu Deus, dizendo como eu amo, como eu desejo a glória dEle. Mas olhe bem o que está acontecendo. Há muitos que estão abrindo mão do privilégio inegociável da adoração. Eu falei da santificação, falei da adoração, e agora, em terceiro lugar, algo que também não negociamos, é a exclusividade inegociável da comunhão que temos uns com os outros. Uma questão que nós não negociamos, uma questão que nós não entramos em acordo com ninguém, uma questão que nós não colocamos sobre a mesa, uma questão que não há negócio, não há nenhum tipo de tratativa, é a comunhão que temos uns com os outros. Por quê? Em Efésios capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz que devemos guardar a unidade do Espírito, ou seja, quem nos fez um foi o Espírito Santo. Irmãos, o que você prova aqui, você não prova em lugar nenhum mais do mundo. Não há nenhum clube, nenhum time de futebol, não há nenhum grupo de empresa, não há nenhum grupo de amigos que tenha isso que nós temos aqui. Quando nós olhamos para a igreja e a chamamos de família de Deus, é porque realmente ela é a família de Deus. E a ligação que nos une, e realmente aquilo que nos mantém unidos e nos faz um, que é a pessoa de Cristo, isso é inegociável. Não há negociação sobre o fato de sermos um só corpo, como diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, ao dizer que o Espírito Santo formou um só corpo. E o mesmo capítulo diz que esse corpo tem um cuidado mútuo de uns para com os outros. E quando escreve aos Romanos, Paulo diz no capítulo 12 que esse corpo se prefere em honra uns aos outros. Agora, Satanás sabe desse nosso privilégio da comunhão. E como Satanás tem procurado atacar esse privilégio, e como o seu partido tem procurado entrar em acordo com os crentes para que eles não valorizem isso, eu creio que são principalmente duas formas que Satanás tem usado para barganhar os crentes a respeito disso. Em Mateus capítulo 12, verso 25, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. É um verso que talvez nós não prestemos a devida atenção como devemos prestar. Notem o que diz ali em Mateus 12, 25. Disse assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha bem o que diz ali: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Satanás sabe disso. Por que Satanás ele deseja quebrar esta comunhão que existe entre os crentes? Pela simples razão, irmãos, se Satanás pudesse, ele já teria nos destruído há muito tempo. Se o Espírito Santo não agisse no nosso coração, nós mesmos já teríamos nos destruído há muito tempo. Se não dessemos lugar ao Espírito Santo, quanto a realmente nos mostrar a importância dessa comunhão, nós já havíamos abandonado essa comunhão há muito tempo. Mas a Bíblia aqui claramente diz que quando um reino se divide contra si mesmo, ele é devastado. Agora apliquemos a nós. Uma igreja dividida contra si mesma não prospera. Por que será que o inimigo quer entrar em acordo quanto à comunhão? Porque ele sabe que se ele for capaz de nos dividir, se ele for capaz de dividir a igreja, ele está dando um passo tremendo para destruí-la. Eu sei de igrejas, sei especificamente de uma igreja com quase 200 membros, que infelizmente os irmãos deram lugar a Satanás para que isso acontecesse. E acredite, em um dia, a igreja estava repleta com quase esses 200 membros, e logo depois, sobraram 15 pessoas lá dentro. Um reino dividido não subsistirá. Nós não podemos abrir mão da comunhão preciosa que nos une. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e observe bem qual a exortação do Senhor. Observe bem o que o Senhor nos diz a respeito disso. Agora, numa segunda forma.
se não devemos nos dividir, se não devemos permitir que a divisão tome conta. Há uma segunda exortação do Senhor aqui, em Efésios 5, verso 5, ele diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Literalmente, não entre em acordo com o mundo, não permita que o mundo adentre a comunhão da igreja. É triste quando uma igreja ela dá lugar a divisões políticas, a partidos políticos. O crente deve ser um bom cidadão, mas devemos ter muito discernimento em tais coisas. Notem que a Bíblia diz em relação às coisas do mundo: não sejais seus companheiros. Por quê? Porque a comunhão da igreja é inegociável. Nós não abrimos mão da comunhão entre os crentes e entre aqueles que conhecem Cristo. E finalmente, em quarto lugar, há uma questão importante que nós devemos observar também, que agora é uma responsabilidade. Eu falei sobre a questão do privilégio inegociável da santificação, falei sobre a questão do privilégio da adoração, sobre a exclusividade inegociável da comunhão, e agora eu quero terminar dizendo que nós não podemos abrir mão da responsabilidade inegociável de pregação do Evangelho. Não abre-se mão da santificação, não abre-se mão da adoração, não abre-se mão da comunhão, e agora não se abre mão da evangelização. É uma coisa que a igreja não entra em acordo com absolutamente ninguém. Em Marcos 16,15, nós temos escrito aqui: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem nos deu essa ordem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Notem que não há negociação disso. A igreja não abre acordo absolutamente com ninguém sobre o fato que a sua missão é pregar o Evangelho. A igreja não abre mão da sua missão e da sua responsabilidade de pregar aos perdidos para que se arrependam e conheçam Cristo. Não abre mão disso. O Senhor repete isso em Mateus capítulo 28. E na segunda carta aos Coríntios está escrito uma coisa simplesmente incrível. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, a partir do verso 18, Paulo nos diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e impôs em nós a palavra da reconciliação. Observe o verso 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é o embaixador? É alguém enviado com uma mensagem. E eu e você temos essa responsabilidade, da qual não abrimos mão. Não abrimos mão. Eu acho que alguns de vocês talvez tenham visto, num programa de notícias da semana passada, que em determinado lugar uma igreja, a fim de conquistar as pessoas, ela começou a apresentar lutas dos chamadas artes mistas. Eu creio que alguns irmãos viram. Outros têm feito todo tipo de questão. Eu li sobre um pastor que pregou uma mensagem inteira, não sei como, pulando numa cama elástica que foi colocada na plataforma. Irmãos, nós não entretemos ninguém. A igreja não fornece entretenimento. Não. A igreja não se dispõe a deixar de pregar o Evangelho para que as pessoas venham aqui e saiam felizes. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que as pessoas venham aqui, se arrependam dos seus pecados e conheçam Cristo. Nós não abrimos mão disso. Isso é inegociável. É inegociável o fato que incrédulos virão ao nosso meio e ouvirão: olha, você está caminhando para a perdição eterna, mas Jesus te oferece a salvação, creia nele e seja salvo. É inegociável isso. Nós não entramos em negociação quanto à pregação do Evangelho. Nós não entretemos ninguém. Um pregador do século XIX disse que nós não entretemos bodes, nós alimentamos ovelhas. E quando os bodes, então, na linguagem de Mateus 24 e 25, vêm ao nosso meio, eles vêm para que se tornem também ovelhas. Não há negociação sobre isso. A Bíblia diz que as pessoas sentirão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Ou seja, está se abrindo mão da pregação do Evangelho
em prol de número de pessoas. Nós não fazemos isto. Completando, 2 Coríntios capítulo 6, nós lemos os versos 14, 15 e 16, quando a palavra de Deus disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não há acordo sobre as verdades da nossa vida cristã. Mas observe agora a promessa dos versos 17 e 18. No verso 17 o Senhor diz: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por que nós não trocamos as verdades do Evangelho por aquilo que o mundo quer? Porque nós sabemos da grande verdade, que Deus é o nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós estamos andando para a pátria celestial, e nós não abrimos mão da verdade que Deus nos deu, enquanto não chegarmos lá. Porque queremos ouvir do Senhor: sejam bem-vindos, Templo Batista Maranata, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Todos nós queremos ouvir isso quando chegarmos no céu. Por isso, as verdades que Cristo nos deu são inegociáveis. Não estamos aqui para agradar o mundo, não estamos aqui para fazer acordo com Satanás, não estamos aqui para agradar a carne, não estamos aqui para agradar quem quer que seja, a autoridade que seja, o poderoso que seja, o rico deste mundo que seja, o sábio desse mundo que seja. Porque a Bíblia diz: aquele que gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus. E diz claramente aqui: eu vos serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas de Deus. Vamos honrar o nome do nosso Pai, sendo fiéis a Ele, não dando lugar ao pecado, não quebrando a comunhão, não deixando de evangelizar e não deixando de adorar o nosso Deus. Isso é inegociável. Vamos fechar os nossos olhos e orar, mas antes